Muito bem. Muito bem. Bom dia, meus alunos da administração, turmas 1 e 2. É com prazer que eu estou aqui de volta com vocês, né? No nosso encontro semanal. Ok, gente? Tá? Um abraço para todo mundo. E vamos dar continuidade ao nosso estudo do capítulo 1, do primeiro capítulo da Química Geral, né? Da Química do primeiro Professor, ano. Alguém quer me perguntar alguma coisa? eu tenho uma dúvida. Alô? Antes da gente assistir a aula, tem que assistir a videoaula ou não? Não, repete, por favor, Ana Beatriz. Por favor. Porque tem as videoaulas lá no Moodle, né? Tem. Então, a gente tem que assistir as videoaulas antes da aula síncrona ou não? Olha, o ideal, se você tivesse um tempinho, se vocês tivessem um tempinho, seria vocês assistirem, tá? Ou pelo menos lerem a apostila. Sabe aquele cronograma que eu coloquei lá na sala do Moodle? Lá tem um assunto de cada semana, ok? Então, o ideal seria você... qual é o assunto do dia 15 de setembro? É esse. Aí, se não tiver tempo de assistir o vídeo, pelo menos vai lá na apostila, aquela que já está lá, do primeiro trimestre, depois vem as outras, né? E dá uma lida naquele assunto que vai ser trabalhado, naquele assunto que vai ser tratado na nossa aula online. Se não der tempo, não tem problema. Eu sei que vocês estão bastante o quê? Atarefados, né? Vocês têm muita coisa para fazer, né? Se der tempo, assistam os vídeos, leiam a apostila, é o ideal. Se não der tempo, assiste depois. Faça a leitura da apostila depois, tá? Isso aí não é problema, não é uma obrigação. Cada um vai trabalhar, cada um de vocês vai desenvolver conforme a possibilidade de cada um. Tem gente que tem mais tempo, tem gente que tem menos tempo. Isso aí, cada um estabelece o seu ritmo. Ok, gente? Tá? Inclusive, foi até bom você me perguntar isso, porque esse comentário eu ia fazer hoje, na aula de hoje de qualquer maneira. O ensino remoto, que é o que nós estamos fazendo agora, ele tem suas particularidades, ele tem suas diferenças em relação ao ensino presencial. E o ensino remoto, Ana e todo mundo, estou falando para todo mundo, ele demanda uma dedicação, ele demanda uma perseverança de cada um muito maior do que aquele ensino que é o chamado ensino presencial. Porque o ensino presencial, você é obrigado a estar lá, você tem que responder chamada, você... Entendeu? No ensino remoto, não. No ensino remoto, vocês é que estabelecem o seu ritmo. Então, a dedicação, a perseverança é importantíssima no ensino remoto. Não tem, cada um faz o seu ritmo. E para mim, muito mais importante do que vocês ganharem ponto, ter ponto lá para passar de ano. É claro, todo aluno quer ter ponto, passar de ano. E comigo isso não é problema. Muito mais importante é vocês estudarem, tá? Terem condição de estudar, porque isso vai lá na frente, vai se refletir de maneira positiva. Vocês estão no primeiro ano agora, na primeira série. O que vocês fizerem agora, o que vocês fizerem no segundo ano, vai se refletir lá na frente, quando estiverem fazendo uma prova do Enem.
Eu até já falei, eu acho que já falei isso com vocês. Mas vou repetir isso quantas vezes forem necessárias. Tá? Vai se refletir lá na frente, quando vocês estiverem disputando uma vaga de emprego. Tá? E eu estou falando que não é só para disciplina básica, não, né? Química, física, matemática, história, não. Estou falando para disciplina técnica. Tá? Matemática financeira, logística. O curso de vocês tem um monte de disciplina bacana, né? Tá? Eu não sou da área de administração, mas já fui administrador. Eu não sou formado em administração, mas já fui administrador durante muitos anos. Tá? Sei o que é uma gestão compartilhada. Então, isso lá na frente, o que vocês fizerem agora é o que vai refletir lá na frente. Então, voltando, ó, o ideal é você se antecipar e já estudar antes. Não deu tempo? Não tem problema. Faça isso depois. Mas cada um sabe o que está fazendo. Ok, gente? Beleza? Podemos seguir? Vamos lá. Se alguém quiser perguntar, falar, fiquem à vontade. Tá? Não se acanhem, não tenham vergonha. Muito bem. Na aula passada, vocês estão lembrados? Nós paramos aqui, ó. Nós paramos nesse item, energia. Né? Tá? Nós estamos no capítulo 1 estudando aqueles conceitos básicos da química, aqueles conceitos iniciais. Então, a energia é tudo aquilo capaz de quê? Provocar, modificar a matéria, provocar ou anular movimentos, principalmente realizar trabalho. Então, esse conceito de energia, nós vamos trabalhar com ele o tempo todo. Os diferentes tipos de energia. Energia química. No segundo ano tem uma disciplina lá chamada eletroquímica, que é a energia química acumulada. Bateria de automóvel, bateria de celular, bateria de notebook. Né? Ok, gente? Muito bem. E aqui o importante, matéria e energia. Não se cria e nem se destrói matéria e energia. A gente só consegue o quê? Transformar um no outro. A matéria não desaparece, a energia não desaparece. E também a matéria e a energia não aparecem do nada. Elas são transformadas. Ok, gente? Luz em calor, mecânica em elétrica, e por aí vai. Bom, um outro conceito interessante é temperatura. Isso aqui vocês vão estudar no laboratório, tá? Vocês vão fazer uma prática lá sobre mudança de estado físico. Vocês vão fazer uma destilação. Eu não sei se no caso de vocês, se é o Rogério ou se é a Cláudia. Vocês vão fazer uma experiência lá sobre destilação, né? Então lá vocês vão entender o que é a temperatura. A temperatura, gente, nada mais é do que a medida da agitação das moléculas. E a temperatura diz para a gente se um material é quente ou é frio. Ok? Qual que é a escala mais usada? A escala Celsius. Que é essa que a gente usa aí, que a gente vê a moça do tempo lá na televisão, né? Como é que chama ela lá? Do jornal lá. Esqueci o nome dela. Tá, a temperatura máxima, 35 graus. Tá fazendo calor pra caramba, né? Ok? Então, é a escala. Mas existe também a escala Kelvin, que é a escala absoluta. Ok? Muito bem. Pressão. Nós vamos estudar pressão lá no segundo ano, quando a gente for estudar gases e estequiometria. Mas a pressão é uma propriedade física dos materiais. Ok, gente? Tá? É uma força exercida sobre uma dada superfície.
A principal pressão que a gente tem que se preocupar agora é a pressão atmosférica, olha lá, que é a pressão exercida pelos gases da atmosfera sobre a superfície terrestre. Tá? A pressão é maior lá no mar, no nível do mar, e quanto maior a altitude, a pressão atmosférica diminui. Tá? Esse é um conceito também bem simples, bem fácil de entender. Muito bem. Mas isso aqui até não é tão importante para nós agora, não. Eu quero pegar daqui, ó, desse ponto. Aqui. Esse ponto aqui. Ok, gente? Vamos seguir em frente? Na química, constantemente se usa a palavra átomo. Inclusive, tem um capítulo, o capítulo 2, que trata exclusivamente sobre átomos, estrutura do átomo. Por enquanto, o que a gente tem que saber o que é o átomo? O átomo é uma pequena partícula constituinte da matéria. Aí a pergunta é, existe só um tipo de átomo na natureza? Graças a Deus que não, né? Existem diferentes tipos de átomos. Esses diferentes tipos de átomos são o que a gente denomina de elementos químicos. Tá? Então, nós temos, exemplo, oxigênio é um elemento químico, o ouro é outro elemento químico, o hidrogênio, o carbono, o ferro, são átomos diferentes. Se são átomos diferentes, eles constituem o que a gente chama de elementos químicos. Na natureza, existe mais de 90 elementos químicos, são 92. E existem também os artificiais, os que não são naturais, são produzidos em laboratório. Né? Quem quiser ver os elementos químicos, é só pegar uma tabela periódica, e lá estão os diferentes elementos químicos. E lá eles são representados por seus símbolos. Que símbolos são esses? São letras. Tá? Por exemplo, aqui, esse N aqui, ó. Esse símbolo N diz respeito ao elemento químico nitrogênio. Já o símbolo Fe diz respeito ao ferro, ao elemento químico ferro. Ah, por que não é apenas F? Porque o F já é usado para o elemento flúor. Ok, gente? Tá? E assim sucessivamente. Qual que é o próximo conceito importante para nós? Esse, ó. Moléculas. Tá? Então, nós não temos na natureza os elementos químicos, os seus átomos, o átomo de hidrogênio, o átomo de oxigênio? Temos. Agora, quando esses átomos se ligam uns aos outros, quando eles se ligam, esses grupos de átomos, esses conjuntos de átomos, constituem o que a gente chama de quê? O que a gente chama de molécula. Então, o que é uma molécula? Nada mais é do que um conjunto de pelo menos quantos átomos? De pelo menos 2 átomos. 2, 3, aí, tá? Esses átomos podem ser do mesmo elemento, aqui, ó, ou podem ser de elementos diferentes. Tá? Aqui um exemplo, ó, aqui esse bacana aqui embaixo, aqui, ó. Olha lá. Vocês estão vendo ali que aquilo ali é uma fórmula. Aquela fórmula ali é a fórmula da molécula da substância chamada gás oxigênio. O gás oxigênio, presente na nossa atmosfera, né? E ele é vital para nós, né? Ele é vital para o ser humano, né? Se você não respirar oxigênio, a gente morre, né? Olha lá, é uma molequinha bem simples, olha lá. É uma molequinha formada por quantos átomos?
formado por 2 átomos do elemento oxigênio. Olha lá. Olha essa outra molécula que está aí, ó, também importante para nós. Ó. É a fórmula. Essa fórmula aí é a fórmula da substância água. Qual a informação que a gente tem ali? Que a molécula da água tem quantos átomos? 3. 2 átomos são do hidrogênio. Acabei de beber um gole d'água aqui, né? 2 átomos são do hidrogênio e um átomo é do oxigênio. Olha essa outra molecona aqui. Essa aqui é uma molecona. Ó. C12H22O11. Um aqui, ó. Um aqui, ele tinha que sair pequenininho aqui, acabou ficando do mesmo tamanho, a letra ali, do carbono. Saiu errado ali, ó. Estão enxergando ali, né? É C12, aqui é 12, aqui é 12, ó, tá? C12H22O11. Essa molécula aí é a molécula de açúcar, aquele açúcar de cana, da sacarose. Comparando com as outras duas aí, ó, comparando com a molécula de água e com a molécula do oxigênio, é uma molécula muito maior. Tem 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio, 11 átomos de oxigênio. É a famosa sacarose. Muito bem. Vamos para frente. Vamos seguir em frente. Ok, gente? Vocês estão vendo que eu estou passando relativamente rápido, porque são conceitos que a gente vai voltar a falar o ano inteiro. Não só o ano inteiro, o ano que vem inteiro também, terceiro ano inteiro também. Átomo, elemento químico, molécula, substância química, fórmula. Isso é um curso de química inteirinho, né? Bom, tem um outro item que a gente deve também falar agora no começo do nosso estudo, que são os chamados estados físicos da matéria. Tá? Esses estados físicos, você já conhece, todo mundo conhece, sólido, líquido, gás. Então, só aqui nós estamos só recapitulando. Eles também podem ser chamados de estados de agregação da matéria. E, basicamente, são conhecidos 3 estados físicos da matéria. O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Professor, você ainda tá aí? Travou pra Nossa, vocês eu também? Acho que travou. achei que era minha internet. Acho que ele caiu. Também achei. Eu também. Tá ouvindo a gente, prof? Também achei que era minha internet. Eu já tava xingando até minha mãe aqui já. Falei, mãe, nossa senhora, essa internet sua, hein? Pra mim foi ontem na aula de física. A internet tinha caído. A minha sempre cai. Eu acho que ele caiu. Eu achei também, toda hora Mas fica lento. sempre cai. Impressionante. Eu já tava xingando aqui. Não, e caiu e eu tô esperando as mensagens no grupo chegar. Tô assim, gente, será que caiu? Aí depois passou 5 minutos no grupo, um montão de mensagens. Eu tô assim, caiu pra todo mundo. Também fiquei assim, eu fiquei com vergonha de perguntar e depois era só minha internet de novo. Então tá todo mundo no mesmo barco mesmo. Eu vou continuar fazendo meu trem de matemática enquanto isso, então.
Ô, gente, vocês estão com um grupo no WhatsApp? Você é de qual turma? Tem grupo das duas turmas já. E de todas juntas também. Aham. Ai,
Ô, pessoal. Oi, professor. Caiu Opa. aí, professor? Ó, meu computador deu um piti aqui. Ele apagou, simplesmente apagou. E ele tá com carga, tudo. Ele deu um pitizão aqui. Mas pelo que eu estou vendo aqui, consegui. Não foi a rede, não foi a rede. Meu telefone está do lado aqui, está na rede. Ele simplesmente caiu. Deu um pitizão aqui. Mas vamos continuar, né? Ok? Deixa eu ver quantos estão aqui na sala. Tá? Vamos continuar daqui. Eu vou resumir um pouco. Aí o seguinte, vamos combinar o seguinte. Tá todo mundo aqui. Não sei como é que vai ficar esse vídeo de vocês. E não sei se o computador vai apagar de novo, vai dar o apagão. Se der o apagão, eu dei aula para a turma da mineração às 10 horas, aí vocês assistam o vídeo que eu gravei da mineração. Tá? Mas vamos continuar daqui. Se der algum problema no vídeo, na gravação do vídeo... Professor, opa! aí o vídeo da mineração tá no Moodle, né? Vai ficar na mesma sala de vocês. Tá bom. Obrigada. Inclusive, eu já mineração e administração. Eu pôr o nome dos dois. MIN e ADM. Aí vai servir para os dois, ok? Tá? Eu vou ver se eu... Ou o começo da aula, aí eu mando um aviso para vocês, vai aquele aviso que vai direto para o e-mail de vocês, falando... Eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Ele deu um piti aqui, ele se recusa a trabalhar. Vamos lá. Eu não sei se é no meu computador, mas a sua fala tá um pouco atrasada e às vezes ela trava. Tá travando demais. Também. Tá quase incompreensível, professor. No meu também tá. Uhum. E ele travou de novo. Muito bem. Deixa eu ver aqui o que... Travou de novo? Tá travando muito toda hora. E não tá dando nem pra entender direito. Então, vocês estão me escutando, gente? Sim. Estão vendo Professor, desliga a câmera, vai ver se ajuda. Vocês estão me escutando? Eu desligar a minha câmera? Vai ver se daí ajuda. Aí, vocês. É porque o áudio está todo picado, professor. Espera um pouquinho. Eu desligo a minha câmera, não é isso? Isso. Vamos lá. Desliguei. Desliguei minha câmera. Não, ficou muito melhor. Uhum. Agora tá dando para te escutar. Agora já caiu de novo. De compartilhamento. Que coisa, né? Não era para... É que eu estou num lugar, eu não estou na minha casa, eu estou num lugar... Eu estou num outro... A opção é boa aqui, mas não é como é na minha casa. Então, são 10 horas. A aula das 10 horas foi muito boa. Bom, pelo menos me escutando vocês estão, né? Agora sim. Agora sim. Então, peraí, deixa eu... Vamos só um minuto. Peraí que eu apanho desse negócio aqui. Peraí, aguenta aí. Deixa eu ver onde que tá. Tá aqui.
voltamos à nossa apostila, ok? Tudo bem? Me dá um ok aí para eu poder continuar. Tá tudo certo, professor. Estados físicos, né? Então, gente, vamos continuar daqui. E se der algum problema, por favor, me avisem, tá? Não deixem de me avisar, não. Então, nós temos 3 estados físicos. O sólido, o líquido e o gasoso. Qual é a diferença fundamental entre eles? São as forças de atração, também chamadas de forças de coesão. Nos sólidos, as forças de atração são muito intensas. Por isso que o sólido, ele tem forma definida. Tá? Já nos líquidos, as forças de atração, aqui, ó, também chamadas de forças de coesão, elas são mais fracas, elas são brandas. Por isso que os líquidos não têm forma definida. Se você coloca um líquido numa garrafa, ele assume a forma da garrafa. Se você coloca um líquido de fluidez, ele tem, os líquidos aqui, ó, possuem fluidez. Já os gases, né? Olha lá. Já os gases têm uma fluidez total. Por que a fluidez dos gases é total? Tá? Os gases são um tipo de matéria mais fluida que existe. Fluidez significa capacidade de se deslocar, de se movimentar. É só lembrar do ar atmosférico, dos ventos, né? Sopra aí sua mão, dá uma soprada na sua mão que você vai ver. Por que isso? Porque as forças de atração entre as moléculas gasosas são muito fracas. Elas praticamente não existem. Existem, mas praticamente não existem. Tá? Olha só esse desenho embaixo aí, ó. Sólidos, forma definida. Líquidos e gases sem forma definida, tá? Líquidos e gases sem forma definida. E os gases, então, não liga para a Patrícia, né? Líquido. É bloqueado o telefone dela, o cara pedindo dinheiro do outro real. Líquidos e gases sem forma definida. Não é ela, não. E forças de atração muito fracas. Ok? Muito bem. Vamos passar para frente. Tudo bem, gente? Eu estou preocupado com o tempo aqui. Bom, esses estados físicos, sólido, líquido, gás, eles se transformam uns nos outros. Eles se transformam de sólido para líquido, fusão. Eles se transformam de líquido para gasoso. Esse processo chamado vaporização também pode se chamar de evaporação, de calefação ou de ebulição. No laboratório, o professor de laboratório, não sei se o Rogério ou se a Cláudia, eles vão fazer com vocês uma prática sobre mudanças de estado físico, tá? Eles vão fazer lá uma destilação da água, algumas práticas lá. Eles estão já prepararam essa aula prática. Então, isso aqui eu não vou nem cobrar isso de vocês, esse item 5 aqui, ó, mudanças no estado físico, tá? Essas mudanças, vocês vão trabalhar com isso aí no laboratório. Então, não vou nem cobrar isso aí no questionário que vai ser aberto semana que vem, não. Ok, gente? Beleza?
Muito bem. Vamos passar para frente. Propriedades dos materiais. Aqui sim. Existem três tipos, três classes de propriedades. As propriedades gerais da matéria, tá? Que são aquelas inerentes a qualquer tipo de matéria, sendo a principal essa aqui, ó, a massa. A massa é uma propriedade geral da matéria. Diz respeito a qualquer tipo de matéria. O que é massa? Massa é quantidade de matéria. Então, você tem lá um bloco de rocha, tem massa. Você tem lá uma certa quantidade de água líquida, tem massa. Você tem lá uma certa porção de gás oxigênio na atmosfera, num balão de oxigênio, tem massa. Tá? Para nós, na química, por enquanto, a mais importante é essa, é a massa. Inércia, todo mundo sabe o que é ela da física, né? Tá? Extensão, que é o tamanho, o volume, capacidade de ser dividido, capacidade de ser comprimido, elasticidade, são propriedades que dizem respeito a qualquer tipo de matéria, sendo a massa a mais importante para nós, é claro, né, gente? Tá? Segunda classe, as chamadas propriedades funcionais. Essas propriedades, elas dizem respeito a uma determinada função química. O capítulo 5 nosso desse ano agora é esse aqui, ó. São as chamadas funções químicas. Então lá a gente vai estudar as propriedades funcionais. E agora, o mais interessante é que o pessoal do laboratório tem uma aula prática, vocês vão fazer, não agora, vocês vão fazer isso lá no segundo trimestre, sobre essas propriedades funcionais. Então, por exemplo, os ácidos. Os ácidos, eles têm uma característica funcional muito conhecida, que é o sabor. Os ácidos, em geral, têm um sabor o quê? Tem um sabor azedo. Quando a gente vai chupar uma laranja, ou quando você vai tomar uma limonada, nossa senhora, tá azedo pra caramba. Essa laranja tá azeda. Significa que aquela laranja, aquela limonada tá muito o quê? Ácida. Então, o sabor azedo é uma propriedade funcional dos ácidos. Isso aí também, detalhes sobre isso, nós vamos estudar lá no capítulo 5 e na prática de laboratório. Agora, esse terceiro tipo, que são as propriedades específicas, principalmente uma delas, a densidade, principalmente a densidade, para nós vai ser muito importante. Então, o que é a propriedade específica? O que são as propriedades específicas da matéria? São propriedades que dizem respeito a uma dada substância. A uma dada substância. Por exemplo, a água pura. A água pura, gente, estou falando aqui de água destilada. Não estou falando de água mineral, água da fonte, água de torneira. Estou falando, porque você pode comprar uma garrafa de água mineral ali e falar, não, mas essa água é purinha. Então você tem uma biquinha d'água lá na roça, lá, né? Tem lá uma biquinha de água lá. Não, pode beber que essa água é pura. O significado puro no popular quer dizer outra coisa. Você tem lá uma biquinha d'água lá na roça, lá na fazenda. Não, pode beber que ela é pura. Significa que ela não está poluída, mas ela não é pura. Lá tem sais minerais dissolvidos. Mesma coisa na água mineral. Água pura é aquela que contém apenas
moléculas H2O. Então, nesse caso, a água destilada, né, a famosa água destilada, a gente pode dizer que aí sim a água no sentido químico, né? É água pura, água destilada. Nesse caso, quais são as propriedades específicas da água? Ela tem cor? Ela tem cor? Não. Ela é incolor. Ela tem odor? Não. Ela é inodora. Ela tem sabor? Falando da água destilada, hein? Não. Ela é insípida. Insípida significa que não tem sabor. Ela, em relação ao aspecto, ela é clara, tá? Ela tem um aspecto cristalino, claro. Então, essas propriedades específicas, elas são importantes. E, dentre essas, existem algumas propriedades físicas e químicas. Essas que eu falei aqui, cor, odor, bababá, são as chamadas organolépticas. Agora, existem propriedades físicas e químicas importantes, que a gente vai estudar ao longo do ano. Lá naquela prática de laboratório, lá, vocês vão estudar essas aqui, ó. Lá no laboratório, vocês vão estudar essas duas aí, ó. Ponto de fusão e ponto de ebulição. O que é o ponto de fusão? É a temperatura na qual uma substância passa do sólido para o líquido. Ou seja, é a temperatura na qual ela sofre o quê? Fusão, sólido para líquido. Vocês vão fazer uma prática. Aliás, vocês vão fazer uma prática com esse aqui, ó. Vocês vão fazer uma prática de ebulição lá. O que é o ponto de ebulição? É a temperatura na qual a substância passa de líquido para gás, de líquido para vapor, né? No caso da água, é 100 graus, né? Celsius, 100 graus Celsius. 100 graus Celsius no nível do mar. Nível do mar. Não em Ouro Preto, não. Em Ouro Preto, como a Ouro Preto é uma cidade mais alta em relação ao nível do mar, a temperatura de ebulição é mais baixa, é 95. O professor de laboratório vai falar sobre isso, né? Por causa da pressão atmosférica. Uma terceira propriedade física importante é a solubilidade. Essa propriedade também é uma propriedade química. Não é física, não. É química. É a solubilidade. Tá? Inclusive, no segundo ano, lá no ano que vem, existe um capítulo que basicamente, o capítulo chamado de soluções, que estuda essa questão da solubilidade. Mas, basicamente, o que a gente tem que entender a respeito de solubilidade? Vou dar um exemplo. A palavra-chave aqui é máxima, tá? Máxima. Quantidade máxima de uma substância que pode ser dissolvida em um determinado solvente. Geralmente é a água, que é chamada de solvente universal, né? Vou dar um exemplo. Vamos supor que vocês vão fazer lá uma limonada em casa. Aí, você pega 2 copos com água gelada. 2 copos lá, iguais. 2 copos com água gelada. Tá? Aí você coloca a mesma quantidade de água nos 2 copos. Ok? No primeiro copo, você espreme lá metade do limão. No outro copo, você espreme a outra metade do limão. Beleza, vai fazer limonada. Aí no primeiro copo, você pega uma colherzinha de chá pequenininha e pega o açúcar, uma colherzinha só. Coloca no primeiro copo e mexe. Mexeu. O açúcar vai dissolver? Vai, tranquilo, uma colherzinha de açúcar pequenininha num copo de água ali, sem problema nenhum, não é isso? Tá. Agora, se no segundo copo, ao invés de você colocar uma colherzinha de açúcar, você pegar uma colher de sopa, uma colherzona maior de sopa, e colocar 3 colherzão de sopa lá, tcham. E quem faz isso é a turma que adora um açúcar, né?
o formigão, a gente chama de formigão, né? É aquele que gosta do açúcar, né? Então, no segundo copo, o cara vai lá e põe 3 colherzonas de açúcar. Tchá, tchá, tchá. Ele pode mexer aquilo ali o quanto ele quiser. Por quê? O açúcar atingiu essa propriedade aqui, ó. Aquela quantidade, 3 colheres de açúcar naquele copo de água gelada, atingiu essa propriedade chamada de solubilidade. O que significa isso? Aquela quantidade de água lá do copo só consegue dissolver uma certa quantidade de açúcar. Passou daquilo, o açúcar não dissolve. O açúcar vai para o fundo, entenderam? Então, essa propriedade é chamada solubilidade. Faz a experiência em casa depois aí, pega 2 copinhos d'água, tá? Coloca uma colherzinha de açúcar no primeiro e 3 colherzonas de açúcar no segundo. Vocês vão ver o que vai acontecer. O primeiro dissolve e o outro vai ter açúcar sem dissolver no fundo. Aí, esse é o caso da solubilidade. Bom, mas isso aí também para nós, no primeiro ano, não é tão importante, né? Agora, esse aqui sim. Tá? Então, gente, mais 5 minutinhos de aula. 5 minutinhos. É esse aqui, ó. É a densidade. Essa propriedade, a chamada densidade, ela é muito importante para nós. O que é a densidade? É a relação entre a massa e o volume de uma dada substância. A densidade é uma relação entre a massa e o volume. Aqui é a fórmula, ó. Olha a fórmula aqui, ó. Fórmula aqui, ó. A densidade é igual a massa sobre o volume. Olha ela aqui. E ela pode ser expressa de várias maneiras. Pode ser expressa em grama por mililitro, grama por centímetro cúbico. Pode ser expressa, no caso dos gases, grama por litro. Pode ser expressa de diversas maneiras. Olha só essa figura que está aqui, ó. Eu tenho um copo aqui com uma certa quantidade de água e uma certa quantidade de óleo. O que a gente está observando ali? O óleo está por cima e a água está por baixo. São 2 líquidos, né, que não se misturam. Aí a pergunta é, por que o óleo está por cima e a água está por baixo? Simples, porque a densidade do óleo é menor do que a densidade da água. Então, o de menor densidade flutua, o de maior densidade afunda. A densidade da água é 1 grama centímetro cúbico. A densidade do óleo, se não me engano, é 0,9. Olha, grama por centímetro cúbico. Olha esse outro desenho aqui, ó. Olha esse outro desenho. Eu tenho um copo com um certo líquido, não sei qual que é, não sei se é água, aí não tem importância. E 2 bolinhas mergulhadas nesse líquido. Uma bolinha cinza, esse material cinza, e um material preto. O que está acontecendo aí? Eu tenho a bolinha flutuando e tenho a bolinha preta no fundo. Você pode fazer essa experiência. Oi? De maior densidade flutua e o de menor, ou é o contrário? Não, o de maior afunda. Ah, tá. Ok. Não, porque aqui, faz a experiência em casa aí. Ó. Pega um copo d'água, pega um pedacinho de madeira, ou de isopor, e pega uma pedrinha de brita. Pega esse copo d'água, um pedacinho de madeira, um toquinho de madeira, e um pedacinho de brita. A brita é esse pretinho aqui, ó. A densidade da brita é 2, alguma coisa. 2, eu não sei de cabeça, não. Mas é maior que 1. É 2, alguma coisa. 2,7, um negócio assim. Tá? A densidade da água, vamos supor que esse líquido aqui seja água. É 1 grama por centímetro cúbico.
E a densidade da madeira é 0, alguma coisa. Então, ó, a madeira que é menos densa flutua. A brita, a pedrinha de brita que é mais densa do que a água, afunda. Entendeu? Então, o importante sobre a densidade é a gente entender essa relação. Mais denso, menos denso. Inclusive, no questionário da semana que vem, vai ter exercício sobre isso, no mínimo 2 ou 3, tá? Por isso, inclusive nessa apostila de vocês aqui, nessa apostila, vamos lá nos exercícios? Aqui, ó. O exercício número... Quer ver? Número 6, anota aí, o exercício número 6. Tá? Exercício número 10. Olha lá, número 10. Exercício número 11. As densidades, ó. Eu não entendi. Você está mostrando os exercícios que é para fazer ou só para ler? Não, o exercício não precisa me entregar, não. Os exercícios é bom fazer. Então é só fazer. Tá? Entendi. É então só fazer para semana que vem? Entender a matéria, né? Não precisa me entregar, não precisa, mas é bom fazer. Para você se preparar para o questionário da semana que vem. Tá bom, obrigada. Então, ó, tem o 6, tem o 10, tem o 11, eu estou falando só sobre densidade. Tem os outros também. Né? Eu estou falando aqui o 12, ó, densidade. Ó, falando da urina, ó, densidade da urina. Né? Ó, tá? Então, é bom fazer. Ok? Bom, para encerrar, para fechar, eu preparei esse material aqui, ó. Eu vou colocar esse material lá na sala do Moodle também, tá? Lá no capítulo 1. Hoje de manhã eu dei uma rabiscada aqui. Então, me aguenta aí mais 5 minutos. Me aguenta aí. O que é densidade? É massa sobre volume. Olha lá. É M sobre V. Densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Qual é o significado físico disso? 1 centímetro cúbico de água contém uma massa de 1 grama. Olha o ouro aqui embaixo, ó. Densidade do ouro. Esse aqui é o símbolo do metal ouro, né, que todo mundo conhece. 19,3. O ouro tem uma densidade 19,3 vezes maior do que a água. Então, se você jogar uma pepita de ouro na água, ele afunda na mesma hora. Vai lá para o fundão. Por quê? Cada centímetro cúbico de ouro contém uma massa de 19,3 gramas. A densidade da água, a gente pode falar assim também, ó. Quilograma por litro. Ou seja, 1 litro de água, 1 litro corresponde a uma massa de 1 quilo. Aqui também, ó, 1 litro de ouro com massa de 19 gramas por centímetro cúbico, a gente pode passar para quilograma por litro. Olha esse aqui também, ó. Esse cara aqui, ó. O etanol é um combustível. É um combustível. Esse álcool. Tem no posto de combustível. Olha a densidade dele aqui, ó. 0,8 quilogramas por litro. Qual é o significado físico disso? Cada litro de álcool combustível, de etanol, é a mesma coisa, corresponde a uma massa de 0,8 quilogramas. Tá? A densidade do álcool é menor do que a da água. Olha esse exercício aqui que eu fiz aqui, ó. Olha lá. Vamos diminuir um pouco aqui, ó. Calcular
a massa de etanol contida em um tanque de combustível de um carro lá, de um automóvel. E esse tanque está completamente preenchido, completamente cheio, com 55 litros de etanol. Então, a pergunta do exercício é: qual é a massa correspondente a 55 litros de etanol? A densidade dele, olha lá, é 0,8. Olha lá, 0,8 quilogramas por litro. Entendeu? Muito bem. Como é que a gente faz? Passou. Olha lá, vamos resolver o exercício? Densidade é igual a massa sobre volume. Então, como é que eu resolvo essa expressão matemática? A pergunta não é a massa M? Eu tenho a densidade, 0,8, tenho o volume V. Tomar cuidado com as unidades, tá? Aí eu multiplico o volume lá em cima do lado esquerdo vezes a densidade. Então, esse denominador passa para o lado esquerdo aqui, multiplicando. Então, fica massa igual, olha lá, ó, densidade vezes volume. Então, massa igual a densidade. Qual que é a densidade? 0,8 quilogramas por litro. Não é não? Olha lá, olha lá. Olha ele ali. Ó, 0,8 quilogramas por litro. Vezes o volume. Qual que é o volume? Aí ele aqui, ó. O volume é 55 litros. Então fica 0,8 quilogramas por litro vezes 55 litros. Aí eu corto denominador litro com numerador litro. Resposta é em quilogramas, é claro, não está perguntando, né, a massa. Então, numericamente, fica 0,8 vezes 55. Fazendo aí na calculadora, 0,8 vezes 55 vai dar 44 quilogramas. Então, resposta: 55 litros de etanol correspondem a uma massa de 44 quilogramas lá no tanque de combustível. Tá? Pergunta: tem outra maneira de resolver? Tem. Aguenta aí, gente, mais 2 minutos. Tem sim. Aqui, ó. A gente pode resolver por regra de 3. Ah, é? Podemos resolver por regra de 3? Podemos. Tá? Todo mundo lembra lá na matemática o que é uma regra de 3, né? Nós temos... O que é uma regra de 3? É quando a gente tem igualdade de duas frações. Então, eu tenho a fração A sobre B igual a fração C sobre D. Isso aqui é uma proporção matemática. Quantos termos nós temos nessa proporção matemática? A, B, C, D. Eu tenho 4. Sendo que 3 são conhecidas. A, B e C são conhecidas. Então, essas 3 aqui são conhecidas. Os 3 fatores A, B, C são conhecidos. Por isso que chama regra de 3. E o D? O D não, o D é desconhecido. É a pergunta do exercício. Então, tá? Então, eu monto uma regra de 3, ao invés de resolver, monto a regra de 3. O que a gente sabe? Qual que é a densidade? Não é de 0,8 quilos por litro? Então fica 1 litro está para 0,8 quilograma, isso lá do exercício, do etanol. Assim como 55 litros está para X. O X aqui é o M, é a massa. Então, eu coloco litro sobre litro, massa sobre massa. Corto litro com litro e resolvo isso aqui pela regra de 3. Então, fica A
vezes D de dado, A vezes D de dado, olha lá. Então fica 1 vezes M, olha lá, aqui embaixo, ó, 1 vezes M é igual B de bola vezes C. B, ou 55, vezes C. Então fica 55 vezes 0,8, olha lá. 55, aqui eu já cortei, 55 vezes 0,8 quilogramas. É óbvio que o resultado, ó, 44 quilogramas do etanol, é óbvio que a resposta tem que dar igual, né, gente? É claro, nós só mudamos a maneira de resolver, mas a resposta tem que ser rigorosamente o quê? A resposta tem que ser rigorosamente igual. Ok, gente? Ok? Ok. Muito Sim, bem. ok. Tá. Deu probleminha aqui, mas eu acho que eu vou conseguir salvar. Eu acho que eu vou conseguir salvar essa gravação. Se eu não conseguir salvar essa aula nossa aqui, que deu esse problema aqui no meu... Foi no meu computador, tá? Ele apagou, ele deu um apagão. Tchum, ele desmaiou. Ele deu um desmaio aqui. Aí eu liguei de novo, ele desmaiou de novo. Aí dei uns tapas nele, ele acordou. Aí continuou, né? Tá? Se não conseguir, vocês vão assistir o vídeo, a aula gravada da mineração. É a mesma coisa, não muda nada não, tá? Beleza, gente? Ok? Então, um grande abraço para vocês. Ok. Um bom almoço. Obrigada, professora. Até semana que vem. Até dia 22. Obrigada, professor. Obrigada. Falou, gente. Um abraço. Tchau, Vou professor. Tchau, professor. Obrigada. Boa tarde. Tchau. Beleza, um abraço. Parando a gravação.